Opa, beleza pessoal? Então, bora começar? Vamos falar sobre história da fotografia. Beleza, vamos lá. Deixa eu vir para o cantinho aqui para poder não ocupar o espaço. Ninguém merece ficar me olhando também, então vou ficar aqui no cantinho sem atrapalhar ninguém. Ok? Certo, então vamos começar. Deixa eu pegar meu slide. Vamos lá. Bom, só para relembrar, meu nome é Jean Lima, né? E começando falando sobre fotografia, basicamente como ela começa. Então, vocês devem saber, né, sobre a vontade ou não, né, sobre a vontade das pessoas de registrar o momento, registrar uma imagem, registrar uma figura, uma pessoa, uma paisagem. Isso já vem de muito tempo e é por isso que existe escultura, pintura, né? Por isso que existiu mais antigamente as pinturas rupestres, né? Pinturas nas cavernas, nas pedras. Então serviram essas pinturas antigas, né, de cavernas, serviram para contar uma história. Muito se descobriu sobre o comportamento humano, sobre a evolução da sociedade a partir dessas pinturas, né? Então ajudou muito a conhecer a evolução da sociedade. Essas pinturas, esculturas que eu estou mostrando aqui, essa pintura da Mona Lisa, o Davi de Michelangelo, Pietà, são pinturas da época da Renascença. Uma época que eu acho particularmente muito interessante pela riqueza de detalhes, né? Você vê a pintura com texturas, com elementos que são muito precisos, né? Apesar, obviamente, de algumas alterações baseadas no estilo de cada pintor, mas você percebe que existe uma preocupação com a riqueza de detalhes, assim como nas esculturas. Você olha para Pietà, por exemplo, você percebe o pano, né? Aqui as dobras, você percebe os elementos da figura humana nas suas devidas proporções. Então, isso é a busca por registrar uma cena, para registrar uma figura e eternizar. Mas isso não é suficiente, isso só atendia às pessoas que tinham habilidade, né? Quem não tem habilidade com pintura e escultura não conseguia fazer isso, tinha que contratar uma pessoa para pintar o seu retrato, o retrato da família, e aí isso daí era caro, nem todo mundo tinha acesso, né? E nem todo mundo tinha tempo para esperar, porque o pintor produzia e isso demorava determinado tempo, ok? Então isso acabou despertando a vontade de outras pessoas de querer fazer esse registro por conta própria, certo? Então, e também esse tipo de registro dos artistas, ele é um registro muitas vezes que não tem um contexto. A Mona Lisa está na frente de alguma coisa que provavelmente não existiu. Então a vontade de registrar o momento onde ele é e o que está acontecendo nele é muito mais interessante, né? Então aí começou-se a busca por esse tipo de registro, daquele momento, daquela pessoa, como ela é realmente e onde ela está. O princípio de tudo é pela luz, né? Você sabe que sem a luz a gente não consegue ver. Apaga a luz de um quarto que é bem isolado, você não consegue ver nada. E esse é o princípio, né? A luz bate numa determinada superfície, reflete em linha reta e aí você percebe cores, texturas, volumes, etc. Então isso daí proporciona que a gente consiga entender como é que seria essa busca por capturar a cena, né? Daí é onde surgiu a câmera escura. Tem-se registros de muito tempo atrás da câmera escura, né? E por esse princípio é que você consegue visualizar o surgimento da fotografia. Obviamente não surgiu como a gente conhece hoje, ela surgiu ainda através do recurso do desenho ainda. Como assim? Já você vai entender.
A primeira coisa que tem que se deixar claro é que a fotografia não teve um único inventor. Várias pessoas em vários países eles procuraram desenvolver a fotografia da melhor maneira possível, né? Então aí havia compartilhamento de ideias, principalmente nos países europeus, né? Onde você tinha ali uma comunicação mais rápida. Não, obviamente na época não se tinha internet e isso ficava muito difícil de compartilhar e tudo era feito por carta e essa troca de tecnologia demorava um pouco, as coisas demoravam a evoluir, ok? Então vários inventos, várias pesquisas foram desenvolvidas e os autores dessas pesquisas iam trocando as ideias. Aqui é o que se chama câmara escura. Percebam que é uma caixa, a caixa aqui ela está parecendo aberta, mas ela é totalmente fechada e ela é preta por dentro. E aqui existe um espelho que reflete para cá, né, para essa parte do... É um vidro que tem aqui, a pessoa coloca um papel ou um tecido e pintava por cima, certo? Então aqui a imagem, a luz entra em linha reta e aí ela rebate no espelho projetado aqui nesse vidro e a pessoa consegue pintar, desenhar no papel, no tecido, aquilo que fica aqui, o que fica aqui em cima, né? A imagem é projetada aqui, ok? Então esse é o princípio da fotografia. Aqui, esse cidadão que está aí é Aristóteles. Qual a importância dele na fotografia? É que em uma das observações dele, ele percebeu que quando ele estava vendo um eclipse, ele percebeu que quando a luz passava pelos galhos de uma árvore, estava embaixo da árvore, percebeu que a luz passava entre os galhos, as folhas, e era projetada no chão. E quanto menor fosse o orifício daquelas folhas, mais nítida era o eclipse que estava acontecendo, né? Então ficava aparecendo o desenho ali do Sol, tipo meia lua, né? Ficava aparecendo uma lua, mas o eclipse do Sol serviu para ver. A lua ficava na frente do Sol, né? E aí quando a lua se movia, você tinha ali o desenho projetado desse eclipse no chão. E essa observação de quanto menor fosse o orifício, mais nítida era a imagem, foi muito importante para o desenvolvimento, a melhoria da fotografia, da câmera escura, na verdade, né? Daí nós temos aqui alguns registros sobre câmera escura. Nós temos no século XIV, Da Vinci com esse desenho, né? Só que esse desenho aqui só foi descoberto e publicado por volta de 1797, no século XVIII. Então 4 séculos se passaram por conta, para poder se ter ideia desse registro feito por Da Vinci, né? Então a fotografia poderia ter sido desenvolvida muito antes, se caso isso aqui tivesse sido descoberto, né? Anteriormente. Aqui nós temos mais um esboço de Reina, 1545, sobre a câmara escura. O princípio é muito parecido com o da Vinci, né? Então reparem que tem uma pessoa dentro. É um cômodo, é uma sala totalmente escura com um orifício do outro lado que projeta numa outra parede e a pessoa vai pintando, né? Obviamente que vocês percebem que quando entra a luz, a linha reta, o que está em cima é projetada embaixo e o que está embaixo é projetado em cima. E a imagem fica invertida. A mesma coisa na horizontal, né? Você tem projeções invertidas. Já na câmera escura, você tem aqui um espelho, como eu falei para vocês, né? Aqui já é uma câmera escura que tem um tipo um periscópio. E ele tem um espelho que reflete para cá, para essa mesa, a imagem, e a pessoa consegue desenhar fazendo os contornos, né? Então esse daqui é o princípio de tenda, feito por Kepler em 1620.
Em 1669 já tem esse tipo de câmara escura, que é aqui, ó, você pode perceber por esse corte da câmara escura, né, é o corte desse mecanismo aqui, tem o espelho, tem esse sistema pantográfico, que à medida que você quer melhorar o foco ou melhorar a profundidade, a abertura, o quanto daquela imagem é capturada, você vai movendo, né? Então, se o objeto está muito perto, você precisa mexer nesse mecanismo para que aqui fique melhor o foco. Então, a imagem é refletida e é projetada aqui de maneira correta. Aqui ela é projetada invertida e aqui ela é refletida na sua posição original, facilitando o desenho, né, que é feito aqui em cima, nessa base de vidro. Aí, buscando a questão da nitidez, né, você tem aqui anteriormente só um orifício e aqui você tem um sistema que surgiu para melhorar a nitidez, sem necessidade de um sistema tão grande quanto esse. Desculpa, esse. Aqui é um trambolho, uma coisa muito grande. Daí surgiu, então, as pesquisas do físico chamado Girolamo Cardano, em 1550, que melhorou e muito essa questão da nitidez e diminuiu mais o problema Tá tendo uma obra aqui, pessoal, desculpa, tem um barulho de ferramenta aqui, sei lá. Então, ele ajudou inserindo a lente, né, uma lente na frente da abertura, melhorou a nitidez. Né? Por quê? Quanto menor era o orifício, mais nítida era a imagem, né, mais perdia a luminosidade. E a lente ajudou a colocar mais luz para dentro da câmara escura. Então esse aqui é o princípio, a imagem é refletida de forma invertida e a lente possibilitava que a pessoa tivesse maior nitidez e também que regulasse as dimensões da imagem, o quanto da imagem ia aparecer na cena, ok? E aí a câmera escura começou a se difundir e também começou a ser utilizada por artistas, porque quem utilizava a câmera escura até então era quem não era artista. E os artistas começaram a aderir. Muitos, obviamente, tiveram restrições com relação à câmera escura porque queriam representar a sua própria técnica, né, de percepção. Então, quando se tratou de variar, quando se conseguiu melhorar o foco, melhorar a nitidez, né, com um mecanismo desse tipo aqui, começou a se tornar mais interessante para os artistas também. E se difundiu cada vez mais para quem não era artista, né? Porque você conseguia controlar melhor aquela cena. Ou por um tipo de diafragma com esses cartões, ou com esse tipo de roleta aqui, ou com esse tipo, né, de várias aletas, que é o mais convencional, utilizado inclusive até hoje em algumas máquinas. E isso daqui ajudou muito a se difundir a fotografia e foi chamado. Esse aqui é o primeiro diafragma, né, que existe, inclusive até nos celulares, nas câmeras fotográficas em geral. Aí entra na questão da química. Como que a química ajudou? Mas como assim química? Para que química na fotografia? É porque não se sabia de uma outra maneira de fixar, de se registrar uma cena que não fosse pelo desenho. Mas muitas pessoas não sabiam desenhar, não tinham aptidão e não queriam desenhar e queriam descobrir uma maneira de fixar isso pela própria imagem em si, sem interferência humana. A imagem que era capturada, ela se registraria automaticamente. Agora, como isso em 1600? Em 1604, uma pessoa chamada Angelo, um químico italiano, ele percebeu que um composto de prata escurecia quando o sol, né, quando era exposto ao sol. E ele, nessa época, achava que era o calor do sol, né? Então, pensou-se que era o calor, não que era a luz. Em 1727, só em 1727, mais de 100 anos depois,
O alemão chamado Johann Schuls, ele utilizando um vidro com ácido nítrico, prata e gesso, ele percebeu que se escurecia. E eu repare que tem prata na composição, né? E ele percebeu que não era o calor, mas sim a luz que era responsável. Isso foi um grande passo, porque achava-se que o calor, quando você achava que era o calor, a limitação ficava à percepção do calor. Mas quando você achou que era a luz, aí as coisas começaram a mudar, né, de figura, mudar de característica. Em 1802, Sir Humphrey Davy, ele descreveu o êxito de Thomas Whiston, né, esse Thomas ele elaborava alguns ensaios de silhuetas de folhas. O que ele fazia? Ele pegava o nitrato de prata, passava no couro branco e aí ele colocava folhas em cima e colocava exposto ao sol, na luz, na verdade, certo? Então ele conseguiu fazer com que essa silhueta ficasse durante um certo tempo. Como assim certo tempo? Porque aquela prata que estava ali, ela continuava reagindo à luz. Então eu tinha que se guardar aquilo escuro, no local escuro, para poder mostrar, tinha que mostrar rapidinho, olha só, aqui, e guardava de novo, porque continuava reagindo à luz, né? Então isso era um problema, mas já era uma evolução. Já se conseguia fixar em couro, por exemplo, se conseguia registrar em couro uma imagem de uma silhueta com prata. Durante algum tempo você tinha uma imagem ali fixada. Isso foi uma grande evolução para a época, né? Daí surgiu um rapaz na época chamado Nicéphore Niepce. Toda vez eu troco, mas é Nicéphore Niepce, mais conhecido como Niepce. Ele não tinha habilidade para desenho, ele tentou de todas as formas, utilizando uma câmera escura, tentou obter uma imagem permanente, porque já se conseguia registrar uma imagem, mas você perdia essa imagem com o tempo, ia ficando escuro, né? Então ele usou um material litográfico de imprensa, e aí ele conseguiu, de certa maneira, algum resultado, utilizando o betume da Judéia, né, que era endurecido quando era exposto à luz sobre uma placa de metal. Então ficava ali uma imagem registrada, né? Então ficava, mas não era uma imagem tão nítida, era uma coisa meio embaçada, né? Daí, em 1826, ele expôs uma câmera escura durante 8 horas na imagem do quintal dele, de uma casa de praia, se não me engano, e essa daí é a primeira imagem que ele conseguiu fixar, né, utilizando o betume branco da Judéia nessa placa. E então essa daí é considerada a primeira fotografia com registro permanente. Não é o melhor resultado, né? Mas realmente é a melhor fotografia. E reparem que o tempo foi de 8 horas de exposição, né? Daí nós temos aqui esse cidadão que entra em cena, que é o Louis-Jacques Mandet Daguerre. Desculpa o meu francês, mas ele é conhecido como Daguerre, né? Que ele era um artista parisiense, e ele era muito conhecido, tinha um estúdio. Ele também gostava muito de fotografia, das pesquisas de fotografia, e ele descobriu, ele também fazia pesquisa nesse ramo, ele descobriu da pesquisa do Niepce, do resultado, né, que o Niepce teve com o betume da Judéia, e ele se mostrou interessado. Como ele descobriu? Ele mandou fazer uma lente para a câmera obscura dele com o mesmo fabricante da câmera obscura do Niepce. E aí o fabricante lá, ele disse, olha, eu tenho um fulano em Paris que conseguiu um resultado bem interessante, porque o Niepce acabou revelando para esse fabricante. E o Niepce achou interessante e mandou uma carta
Daguerre mandou uma carta para Niepce falando que estava interessado nos resultados que ele teve e que gostaria de trocar ideias com ele, né? Para poder eles trabalharem juntos. Desculpa. Então, aí, em 1827, Niepce teve uma viagem para a Alemanha e resolveu passar em Paris para conhecer o Daguerre. E daí dizem umas línguas que Daguerre ele era um cara de muita lábia. Era um rapaz mais novo, era cerca de 15 a 20 anos mais novo do que Daguerre, do que Niepce. E aí o Daguerre, com a lábia dele, conseguiu convencer Niepce de trabalharem juntos, mas trabalharem em segredo, né, para encontrar a melhor maneira de se fixar uma imagem, né, melhorar a tecnologia de fixação da imagem, utilizando vários testes com produtos químicos. Então, em 1829, eles firmaram uma sociedade para aperfeiçoar o que foi chamado de heliografia por Daguerre, que foi a fixação daquela imagem com betume branco da Judéia, né? Então eles começaram a trocar cartas com segredos sobre o que eles faziam, qual foi a evolução. Foram passando-se vários anos e falam que o Daguerre deu um golpe no Niepce. Eu vou explicar para vocês como é que foi, né? Bom, durante as pesquisas eles descobriram que a prata halógena, retornando à questão da prata, né, ela tinha um excelente resultado, né? E foi utilizada como substância por Daguerre e Niepce para poder conseguir resolver o problema de limitação do betume da Judéia, certo? Então eles foram trocando as ideias sobre essa questão da prata, né? Esse daqui, deixa eu só voltar para contar a história para vocês do golpe. Niepce conseguiu desenvolver essa tecnologia da prata halógena com resultados muito bons, descreveu para o Daguerre numa carta o que seria esse resultado. E como o tempo foi passando, né, durante essas pesquisas, o Daguerre, o Niepce acabava se prejudicando muito, era mais velho, estava com 60 e poucos anos, e para a época, essa idade, a pessoa ficava muito debilitada. E Niepce ele utilizava produtos químicos, ele testava o tempo todo produtos que exalavam substâncias tóxicas, e ele foi ficando debilitado, acabou ficando muito, muito doente. Quando ele revelou para o Daguerre sobre essa questão da prata, ele descreveu o experimento que deu certo, que a prata conseguiu fixar melhor, que ele conseguiu fazer com que fosse o processo de queima da chapa fosse estabilizado. O Daguerre pediu para que ele ficasse quieto, para que ele conseguisse aprimorar, que ele conseguisse manter em segredo até eles patentearem a ideia, né? Então, só que eles começaram a desenvolver isso, só que o Niepce ele faleceu, ele ficou doente e faleceu. O Daguerre ficou com a tecnologia e acabou divulgando, né, utilizando essa tecnologia por benefício próprio, divulgando, patenteou e divulgando essa técnica para o mundo. Vamos falar mais disso mais adiante sobre isso. Isso daqui é um processo de Daguerre, né, fotográfico de Daguerre, que ele mesmo batizou como daguerreótipo, né? Essa daqui é considerada o primeiro registro de um humano. Vocês lembram que eu falei sobre a exposição, que demorava-se minutos e até horas para se conseguir uma boa cena. Mas aqui, nessa cena, nós temos uma pessoa que está engraxando o sapato, né? Ele está aqui em pé, ele está com a perna aqui na caixa do sapateiro, e o sapateiro está engraxando o sapato dele. Então, como ele ficou durante algum tempo nessa posição, ele acabou sendo capturado. As outras pessoas que estavam andando
charrete passando, não foram registrados. Ok?